Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Café Jurídico. Eu sou a Camila, advogada e professora. Hoje trataremos de Direito Penal Militar com o advogado Eduardo Miléo, militante nessa área há mais de 15 anos, professor de Direito Disciplinar Militar. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, doutora Camila. É uma satisfação estar aqui no Café Jurídico, dizendo de um assunto que hoje toma contornos muito atuais, né? Com a eleição de um presidente militar e com tudo que se fala hoje do direito penal militar. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação, doutor. Iniciamos então com um questionamento breve, doutor. O civil pode cometer crime militar? Nós temos que fazer uma distinção. Nós temos o militar federal, né, das Forças Armadas, e nós temos o militar estadual. Nesse caso, nós vamos ver que na Justiça Militar Federal, né, nas auditorias militares federais, se julga sim o civil. Na auditoria militar estadual, não se julga o civil para crime militar. E o soldado aposentado que comete um crime, ele pode ser processado também pelo direito penal militar? Pode sim. Nós vamos ter aí, nesse termo aposentado, militarmente, aquele militar que está reformado e aquele que pode ser reconvocado, correto? Então, o militar ele pode sim cometer, nós temos aí algumas situações em que ele pode vir a ser julgado na auditoria militar. Em relação à situação do direito penal militar e do direito penal, o sujeito que comete um delito, ele pode ser processado simultaneamente nas duas esferas? Veja só, primeiro nós vamos ter que fazer uma distinção entre o que é o direito penal comum e o direito penal militar. Muito embora a doutrina venha dizer que um, às vezes, é acessório do outro, ou um é especial, eu gosto de trabalhar o direito penal militar como uma matéria completamente autônoma. Por quê? Porque o militar é um sujeito diferenciado pela Constituição. Nós vamos olhar a Constituição, a nossa Constituição inicia através da soberania. E a soberania, para que se tenha soberania, para que se tenha poder em cima de um território, nós precisamos ter uma força armada, um braço armado. Então o militar é um sujeito completamente diferenciado. Então, nesse sentido, por ser diferenciado, ele tem que ter um tratamento diferenciado, o que distingue as duas matérias, o direito penal comum e o direito penal militar. Na verdade, você me faz uma pergunta, se o militar pode ser julgado simultaneamente. Não, não pode. Existindo um fato, o militar vai ser julgado ou pelo direito penal comum ou pelo direito penal militar. Nós não podemos ter esse bis in idem. E nos crimes previstos no Código Penal Militar, já existe uma previsão em relação à condição administrativa ou as esferas são distintas? Veja, nós temos algumas penas acessórias administrativas e os efeitos colaterais de uma sentença penal condenatória. Porém, nós vamos ver que as esferas para o militar elas são distintas. Nós temos a esfera administrativa disciplinar, o direito penal militar atuando e o direito civil. Nós falamos em improbidade e até mesmo nas questões das indenizações. Então, o militar, quando comete uma conduta, esta conduta pode ser vista nessas esferas de maneira independente. Algumas correlações podem ser feitas. Por exemplo, o militar que vai ser julgado na auditoria militar e lá se tem uma sentença dizendo que o fato não existiu. Isto se comunica. Mas, em regra, essas esferas são independentes e a caserna vai poder apurar esse fato disciplinarmente, distante e paralelamente ao direito penal militar. E eu posso dizer, doutor, que todo militar que for condenado por um crime sofrerá uma consequência administrativa ou existem crimes que não possuem essa previsão? Veja, o militar condenado por um crime, ele poderá sofrer uma consequência administrativa. Imaginemos aqui, doutora Camila, que você tenha um crime que o militar acabe se envolvendo, porém, quando é visto isto dentro da caserna, dentro da casa militar, vê que ele pode continuar sendo militar apesar desse crime. Imaginemos um pai que vai defender um filho e acaba cometendo um excesso numa legítima defesa. Ele pode ser condenado pela auditoria militar ou pela justiça comum e mesmo condenado, ele pode ainda ter aquilo que o militar tem que ter, a honra de ser militar. Então, pode não ofender questões administrativas numa condenação criminal, mas em regra sim, uma condenação criminal vai ter suas consequências administrativas, seja a exclusão ou seja uma punição. Em relação ao processo penal militar, doutor, existe uma distinção entre justiça estadual e justiça federal ou é apenas de uma forma integrada? Veja só,
Existe essa primeira distinção que eu falei com relação à Justiça Militar da União, né, que pode ser julgado civil, e na Justiça Estadual já não tem esse julgamento do civil. O processo é o mesmo, nós estamos falando do mesmo Código de Processo Penal Militar. As distinções que nós temos que fazer, alguns institutos são diferenciados. Por exemplo, no Código de Processo Penal Militar, o interrogatório é o primeiro ato. Muito embora as auditorias militares hoje aceitem e já estão jogando esse interrogatório ao final, né, por ser um ato de defesa e para que o réu possa falar diante de toda aquela prova, essa é uma das primeiras distinções. Outras distinções você vai ter com relação ao julgamento do crime penal militar próprio, que ele não é julgado por um juiz monocrático, como nós temos em regra nas varas criminais. Ele é julgado por um conselho permanente ou um conselho especial. Como se forma esse conselho? É um juiz de direito. Na Justiça Militar nós temos uma carreira própria, nas justiças estaduais é o juiz do Tribunal de Justiça, porém numa vara especializada, e 4 oficiais que são sorteados na tropa, sendo um deles o oficial superior, e 4 oficiais são sorteados na tropa, que fazem as vezes do juiz, cada um com voto de valor igual. Então, quando nós falamos de julgamento nas auditorias militares, o julgamento, em regra, ele é oral, naquele formato aqui, e me permita uma indelicadeza, quase que de júri, né? Essa sustentação oral nesses crimes militares próprios, e o julgamento vai aí, voto de cada um, começando pelo juiz de direito, e depois dos oficiais, vindo do oficial mais moderno ao oficial mais antigo. Não existe, então, defesa escrita? Existe essa defesa escrita nos crimes que são impróprios, e essa defesa escrita pode ser colocada antes desse julgamento oral. Porém, em regra, já se toma por costume que, como esse julgamento oral vai acontecer, a defesa escrita não é apresentada, porque isso seria uma apresentação de arma, uma antecipação de teses. Então, as partes acabam guardando isso para a sustentação oral. Em relação aos princípios, doutor, no direito penal nós temos diversos princípios que garantem, né, a condição do acusado para responder o processo criminal. No direito penal militar, os princípios são os mesmos? Eles guardam relação com o direito penal? Guardam. Os princípios são muito ampla defesa, todos esses princípios são muito próximos. Mas aquilo que eu te falava no início da nossa conversa, essa situação do militar ser alguém diferenciado, ser tratado de uma forma diferenciada, por exemplo, o militar não pode fazer greve. Por quê? Porque ele é o garantidor, seja ele militar das Forças Armadas ou estadual, como uma força auxiliar às Forças Armadas, ele, por exemplo, não pode fazer greve porque senão isso ofende uma soberania. Então, estas situações são diferentes. O raciocínio ele é um pouco distinto do direito penal comum, porém, sim, as garantias individuais são as mesmas, salvo no tempo de guerra, que daí nós temos algumas modificações que daí são mais específicas. Em relação à acusação, existe uma figura de acusação como existe no processo penal, o promotor ou não? Sim. Nas auditorias, na Justiça Militar da União, os procuradores, né? E nas auditorias militares, promotor de justiça. O processo ele é muito semelhante, porém esses princípios que eu lhe falo, dessa distinção da pessoa do militar, que fazem sim ele ser um pouco peculiar. Um último questionamento, doutor, que chamou muita atenção, pelo menos aqui na região de Curitiba, foi um confronto que ocorreu no Alto da 15, né? Sim. O doutor atuou nessa situação. Atuei juntamente com o Dr. Cláudio Daledoni Júnior, Caio Fortes de Mateus, Dr. Adriano Bretas, Renan Canto e Gustavo Rassumi. A causa do Dr. Daledoni, que me chamou, e eu prontamente atendi para poder atuar na causa. Era uma situação que mantinha como acusados policiais militares, né? Sim, eram 13 policiais militares acusados de 5 homicídios. Então, se existe a justiça penal militar, por que eles foram julgados pelo tribunal do júri? A competência desses casos de homicídios praticados por militares em serviço, ela é do tribunal do júri. Então, a Constituição deu ao tribunal do júri esta competência. Salvo aquelas exceções que nós temos no artigo 9º, parágrafo 2º, militares das Forças Armadas, agindo lá a convite do presidente. Salvo aquelas exceções, nós vamos ter o tribunal do júri, a sociedade julgando o militar quando ele está acusado de cometer um homicídio. Em relação à sanção administrativa, nesse caso, o juiz do júri pode prever algo nesse sentido, como a exclusão do militar ou não? Na verdade, como efeito da condenação, o juiz pode prever. Agora, administrativamente, a esfera é independente. Aí a instituição, a polícia militar
o bombeiro militar, que em alguns estados é distinto da polícia militar, e as Forças Armadas, daí cada instituição vai prever a sua sanção administrativa. Doutor, recentemente houve uma alteração legislativa em relação à competência da Justiça Militar. O doutor poderia nos explicar como se deu? Veja bem, o que aconteceu? Houve em outubro de 2017 a edição da Lei 13.491 e ela modificou o artigo 9º do Código Penal Militar. Antigamente, vamos dizer antigamente, antes de outubro de 2017, nós falamos de crime militar, de competência da Justiça Militar, quando o sujeito era militar, ele estava agindo como militar e estava previsto no Código Penal Militar. Obviamente, doutora, nós temos outras peculiaridades, outras situações, mas basicamente nós partiríamos dessas três informações: militar, agindo como militar e previsto no Código Penal Militar. Com essa legislação, nós modificamos essa terceira condição. Hoje, não só previsto no Código Penal Militar, como em qualquer lei penal. Então, a partir daí, alguns crimes que os militares eram julgados na justiça comum, e eu posso citar um exemplo como abuso de autoridade. O militar, agindo como militar, abusava da autoridade, supostamente abusava dessa autoridade. E aí isso é o juizado especial, porque o abuso de autoridade era uma lei especial e não estava previsto no Código Penal Militar. Hoje, vai para a auditoria militar, porque houve esta ampliação da competência com a modificação desse artigo 9º do Código Penal Militar. E essa alteração foi favorável ou desfavorável? Veja o que está acontecendo. Por exemplo, voltemos ao abuso de autoridade. Indo ao juizado especial, antigamente o militar poderia usar todas aquelas normas despenalizadoras, a transação penal, suspensão condicional do processo, que nós tínhamos lá garantidas pela Lei 9.099 de 95. Já quando isto vem à auditoria militar, nós já não podemos utilizar a Lei 9.099 de 95. Por quê? Porque essa lei do juizado especial diz que crime militar não pode se beneficiar de transação, suspensão condicional do processo. Porém, o que está acontecendo? A jurisprudência tem flexibilizado esta ideia e tem sim algumas auditorias militares, e cito a Auditoria Militar do Estado do Paraná, Santa Catarina também, tem utilizado a transação penal para os militares, a suspensão condicional do processo, coisas que a lei propriamente já teria afastado. Porém, a construção jurisprudencial tem utilizado essas legislações. Trocando em miúdos, nós vamos assim, mudamos de casa, mas provavelmente nós vamos ter as mesmas aplicações que nós tínhamos no juizado. Encerramos então a nossa entrevista, doutor. Muito obrigada por todos os esclarecimentos que o doutor nos trouxe hoje, com toda certeza muito enriquecedores em relação ao direito penal militar. Muito obrigado, doutora Camila. Agradecendo demais esse convite, estamos sempre à disposição. E a quem quiser fazer alguma pergunta, eu vou deixar com a casa meu e-mail para que possa entrar em contato comigo, para que a gente possa conversar mais e mais sobre essa matéria, porque nesse pocketzinho aqui a gente acaba fica um pouco limitado, né, doutor? Fica um pouco limitado, mas instiga a estudar e instiga a buscar. Uma área recente, né, que causa muitas dúvidas em relação aos advogados militantes, né, no direito penal militar. Uma área muito específica, mas apaixonante. Obrigada, doutor. E você que gostou do nosso episódio, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal Café Jurídico. Lembre, você pode nos acompanhar através do Instagram @CamilaPrendim, no Facebook, na página do NEASECRIM e no YouTube, no canal do Café Jurídico. Até a próxima!